A minha saudação a todos vocês que estão conosco aqui na nossa TV Serra, canais 26 e 526 da NET Claro, região cobertura Farroupilha. Quero cumprimentar vocês, é muito bom a gente se encontrar e hoje nos encontramos mais uma vez na entrevista do dia, no telejornalismo local, os assuntos do momento, o nosso cotidiano em pauta, em discussão, sempre com a presença de representantes da nossa comunidade. Nossa gente se vê aqui. Além dos canais 26 e 526 da NET Claro, região cobertura Farroupilha, vocês nos acompanham ainda também pelo Facebook, pelo canal no YouTube, pelo Instagram e também tem o nosso site www.tvserra.tv. Ali você encontra os conteúdos do dia, as reportagens do dia e também o streaming com a programação 24 horas ao vivo. O que passa nos canais da NET está na internet, na rede mundial de computadores. Então a gente faz tudo para estar sempre junto com todos vocês. Eu peço a licença agora durante o período do vídeo para a retirada da máscara, mas reforçando sempre, nós não podemos abrir mão ainda da máscara, é fundamental, vamos nos cuidando. Nós estamos com uma explosão de casos aqui em Farroupilha também, na região, no estado e no Brasil. A boa notícia é que os casos são mais leves, mas precisamos nos cuidar. Então, muito cuidado, muita atenção. O cuidado de hoje vai ser o resultado de amanhã, das próximas semanas. Recebo aqui nos estúdios da TV Serra o presidente do Sintrafar, Sindicato dos Trabalhadores Agricultores Familiares de Farroupilha, o Márcio Ferrari, para o bate-papo no programa de hoje, para a pauta de hoje, que é sobre a estiagem no município de Farroupilha. Nós tivemos na semana passada, sobretudo na última quarta-feira, um episódio de chuva um pouco mais generalizada aqui em Farroupilha. Ajudou e bastante, diz o ditado, antes do que nada valeu ouro. Mas claro que ela foi insuficiente para contornar todo o período de estiagem que ainda nós estamos vivenciando. A gente sabe que tem muitas culturas que já estão sendo bastante impactadas pela falta de água, pela seca aqui na nossa região. Por isso que o líder sindical dos trabalhadores rurais de Farroupilha, Sindicato dos Trabalhadores Agricultores Familiares de Farroupilha, o Márcio Ferrari pode nos ajudar a colocar uma realidade mais próxima de como está sendo no dia a dia a falta de chuva, a estiagem e também já possíveis reflexos em diversas culturas agrícolas do nosso município. Presidente Márcio, obrigado por ter aceito o convite, para estar conosco aqui nos estúdios, sempre muito bem recebê-lo, muito bom recebê-lo, bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, obrigado pelo convite, estamos aqui para conversar com a comunidade. Claro, com certeza. Bom, presidente, a gente sabe que a estiagem não é o primeiro ano, já é o terceiro ano que a nossa região vem sofrendo com a baixa no volume de quantidade de chuva necessário. Então, seria o terceiro ano de uma certa estiagem aqui na nossa região. De uma forma geral, como é que a gente pode conceituar como é que está a situação no dia a dia na agricultura diante da escassez de chuva? Nós já falamos durante a semana que a situação da agricultura é crítica. Farroupilha está passando... Dá para usar esse adjetivo, situação crítica. Sim, não é exagero. Não é exagero porque nós estamos vindo desde outubro com falta de chuva, chuva muito abaixo da média, né? Que nossos volumes históricos aqui variam de 150 a 200 milímetros por mês e nós não chegamos a 60 milímetros. Então a quantidade de chuva é muito abaixo da média, um período de muito calor, uma insolação muito alta. E a agravante disso tudo, o vento sul, vento seco, né? Ajuda a secar mais ainda. Então, nós estamos com muitas culturas do município sofrendo pela falta de chuva. Alguns agricultores têm a condição de irrigar algumas áreas, mas não todas, então a situação está difícil, realmente ela está difícil. Ela está difícil, quer dizer, a gente vem de um período, né, é o terceiro ano com a precipitação de chuva abaixo da nossa média, né, então está faltando. Está faltando, sim. Nós tivemos
19, 20, 20, 21 e 21, 22. Né? Nós temos agora, então, 3 períodos de estiagem, como você falou, Leandro, com volumes de chuva muito abaixo do normal. Os nossos mananciais naturais não conseguiram ser recompostos. Sim. E está explodindo a situação agora. Né? Nós estamos com perdas no milho, nas pastagens, na uva, tivemos perdas em pêssego, vamos ter perdas no caqui, no kiwi. Temos perdas, uma coisa histórica que nunca aconteceu. Nós temos em Farroupilha muitos produtores de mudas de frutas, né? Mudas frutíferas. Mudas frutíferas. E esses também estão tendo dificuldades porque as mudas não conseguem se desenvolver, algumas até morrem, né? Acabam secando por causa da falta de água. E alguns produtores de mudas de verduras que precisam de água porque é tudo feito em estufa e não tem mais água na sua propriedade. Então as perdas elas estão sendo grandes e por último elas chegam nas olerícolas, né, que são as verduras, os legumes que estão no mercado que os consumidores, todos nós, né, precisamos. A produção está sendo menor e certamente daqui uns dias nós vamos ver os valores nos mercados desses produtos muito altos. Ou seja, praticamente todas as culturas agrícolas têm um percentual já confirmado de perda, sim, né? Umas mais, outras um pouco menos, mas todas estão sentindo a seca. Todas estão sentindo e infelizmente nós não comentamos dos produtores de leite, né? Que também estão com dificuldades porque as passagens estão secando e quem nos acompanha, para ter uma ideia, tu estar pisando em gravetos. Faz aquele barulho. Isso, exatamente. Ela é a quebra, né, de tão seca que está. Então não tem mais pastagem para o gado leiteiro. Silagem, o milho não tem qualidade para ser feita, é palha, não tem grão, então é menos nutritiva. Então vamos ter perdas na produção de leite. Isso vai se refletir na produção, na criação de frango, de ovos. Nós vamos ter reflexos por longos períodos ainda dessa estiagem, com certeza. Além de tudo, né, presidente, do reflexo imediato, a gente tem um reflexo mais a médio e longo prazo, que é na própria lavoura também, porque a planta que sofre a falta de chuva, de água, a seca, nesse ano aqui, ela tende a ter problemas nos próximos anos também, ela fica mais fraca, deve produzir menos, isso é uma questão biológica, né? Sem dúvida, nós vamos ter problemas sim, a uva é um exemplo disso, o próprio pêssego. As variedades que foram colhidas recentemente, alguns nem colheram porque a fruta não tinha qualidade nenhuma. Então essa planta ela está com um estresse tão alto que ela não vai conseguir produzir na próxima primavera. Acontece com a uva a mesma questão, com o caqui, com a ameixa, né, com a laranja, tudo isso vai se refletir. Né? Infelizmente nós vamos ter problemas também para a próxima safra, com certeza. Isso considerando, Leandro, se nós tivermos chuva no próximo verão, né? Sim. Nós precisamos de um inverno chuvoso, uma primavera chuvosa, para conseguir acumular recompor água, os mananciais. Exato, né? No solo para o próximo verão. E há comentários, né? Nós não vimos isso ainda de especialistas e nem de meteorologistas falando, mas o próximo verão tem tendência a ser seco novamente. Sim. Infelizmente. Com certeza. Bom, nós tivemos na primeira semana do ano, no município de Farroupilha, a prefeitura chamou para uma reunião as entidades ligadas à agricultura, o Sintrafar, a Emater, o Conselho de Desenvolvimento, Conselho Municipal de Agricultura, as instituições financeiras também ligadas ao agronegócio aqui no município de Farroupilha, e está certo, o município prepara a emissão de um decreto de situação de emergência. O sindicato, o Sintrafar, apoia esse caminho? Sim, nós apoiamos. É uma das maneiras que existe para que o agricultor que tenha contraído dívidas de custeio para a produção se resguardar de não ter que pagar isso, porque há o acionamento possível de cobertura de seguro para essas perdas, né? Ou a renegociação dessas dívidas. Outro motivo para nós decretarmos, né, no caso o município decretar a situação de emergência, é que o próprio município pode alcançar recursos do governo estadual e do governo federal para ajudar o interior, os agricultores, a possíveis meios de evitar
perdas novamente. Então, de repente, máquinas para construirmos açudes, para abertura de açudes ou de cisternas. Então, é a forma de ajudar o município e também alguns agricultores através do decreto de situação de emergência. Claro. E está sendo preparado também um levantamento completo, que está mais a cargo da própria Emater, traçando um diagnóstico mais preciso, mais certeiro do grau da estiagem aqui em Farroupilha, né? Exatamente. Até esse laudo que a Emater está elaborando vai servir também para o município. É o embasamento. Exatamente, para o município fazer o decreto de situação de emergência. Certo. É importante porque nós precisamos saber o que está acontecendo, quais são as culturas. É claro que quando a gente falar, vem aí um decreto de situação de emergência, para o agricultor, a perda na cultura não tem como recompor isso, mas daqui a pouco é uma ajuda a agricultores que têm financiamentos, empréstimos bancários, que contavam com o recurso desta produção para poder honrar os seus compromissos e que agora não tem a condição, então tem um certo prolongamento dos financiamentos, dos prazos. Sim, é isso, essa que é a intenção. Como tu disse, Leandro, é isso mesmo. Quem teve a perda não tem mais como recuperar. Isso é fato. Só tem como recuperar no próximo ano, né? Se tudo correr bem. Esperar o próximo ano. Exatamente. Né? É o costume nosso de agricultores, né? Esperar o próximo ano. O ano que vem. O ano que vem. Então, a ideia é essa, né? De poder ajudar esses que têm financiamentos, custeios e o próprio município com recursos para depois ele ajudar os agricultores. Mas é importante nós ressaltarmos, né, Leandro, que essa questão da estiagem não vai atingir somente os agricultores, vai atingir também a área urbana. Toda a economia. Porque como não chove em nenhum lugar do município, é importante dizer que o município não é só aqui, né? É todo o estado que está nessa situação e até na região norte do Rio Grande do Sul é muito pior que aqui. Mas como não chove aqui na área urbana, não chove no interior, não está recuperando a barragem do Burati, né? Para quem tiver a oportunidade de passar por lá, uma hora dessas vai ver que a situação ela está crítica. Baixou muito? Muito. Todos nós temos que economizar água, seja no interior, seja na área urbana, nós temos que economizar a água, usar ela racionalmente, porque não temos boas notícias por os próximos 3 meses. O que a gente percebe, você colocou muito bem no meu ponto de vista no início da nossa conversa, é que caiu menos chuva nos últimos meses e agora ficou muito abaixo do que deveria ser a média, mas tem um agravante, os dias têm sido muito quentes, né? O sol muito forte, isso evapora, né? Sim. Então resseca muito mais. Mesmo a barragem lá do Burati, que ela é grande, por ter uma lâmina d'água muito grande, a evaporação também é grande devido ao sol muito quente. Sim. Até porque a umidade do ar está baixa, então evapora mais fácil ainda, né? Mais facilmente. Outra coisa que é importante, um fato para quem nos acompanha ter conhecimento, a chuva da última quarta-feira não foi igual em todo o município. Né? O pior de tudo é isso. Nós tivemos regiões da linha Jacinto que a quantidade de chuva foi muito pequena. E por incrível que pareça, na área urbana choveu muito mais do que na área rural. O pessoal me comentou em algumas localidades uma média de 25 a 30 milímetros, né? Isso aí, é isso aí. Enquanto isso, nós tivemos município aqui, Nova Petrópolis, por exemplo, de 50 a 100 milímetros. Sim. Foi 3 vezes mais do que choveu em Farroupilha. Então, nós precisamos ainda de muita chuva para amenizar a situação. Não é para recuperar e nem acabar com a estiagem, é para amenizar a situação. Tem regiões dentro do município, como no estado, é claro, a gente sabe que a parte norte é a pior parte, né, que está sendo mais afetada pela estiagem, mas aqui dentro de Farroupilha tem regiões que estão mais castigadas, é a região ali da linha Jacinto, talvez? Nós temos regiões mais castigadas e, por incrível que pareça, nós temos também pequenos oásis onde que a chuva ela acontece mais seguidamente e que não estão com um problema tão grave. Mas a região mais atingida pela falta de chuva é a região do 4º Distrito. Quarto Distrito. 4º Distrito. Né? Nova Milano e arredores. Isso, Nova Milano, Boêmia, Caravaggio, São Roque. É aquela região que está em cima da serra, né? É um peral aí, né? Quem conhece a região vai saber que é um peral. Então a água ela evapora, desaparece rapidamente no meio daquelas pedras. A quantidade de terra, o solo não é muito profundo, então ali é uma das áreas mais atingidas pela estiagem. E também é uma área que demora mais a chuva para chegar do que nas outras regiões.
Se a umidade ela vem muito baixa, ela bate na serra e acaba caindo em São Vendelino, na Feliz, na base aí de Alto Feliz, e não vem então para a nossa região. E onde estaria um pouco mais confortável a situação? Nós temos a divisa com Garibaldi, na região de Vila Rica. Terceiro distrito? Isso, terceiro distrito, Vila Rica, linha Paese, que está chovendo um pouco mais assim como Garibaldi, mas não é assim uma maravilha não, é só para manter a plantação, a grama um pouco mais verde, mas não é aquela situação de que está bom assim. Como a gente diz, chove um pouco mais, talvez uns 10, 12 milímetros a mais, né? É isso aí. É pouca coisa. Até porque é uma característica agora da época do verão, vem uma nuvem, daqui a pouco chove lá em Nova Milano, não chove no centro, ou vice-versa. A área ela é muito restrita daqui a pouco com que recebe a chuva, né? Nós soubemos no domingo, dia 2, Sim. Teve uma chuva que não atingiu o bairro Imigrante, mas atingiu todo o centro e uma parte do Medianeira. Sim. Então, é assim, né? O verão sempre foi assim, mas esse ano está muito pior. Ela é muito localizada. Nós vamos para o nosso intervalo, a gente volta em seguida com a entrevista do dia, conversando mais com o presidente do Sintrafar, o Márcio Ferrari, que é o nosso convidado hoje aqui nos estúdios. Fiquem ligados, a gente volta em seguida. A farmácia do Círculo Operário de Farroupilha recheou o mês de férias com super promoções. Confira algumas das ofertas imperdíveis de janeiro. Toalhas umedecidas personalidade Baby com 100 unidades, R$ 13,99. Aparelho de barbear Gillette Presto Barba 3 com 4 unidades, R$ 18,90. Desodorante Monange Aerosol 7,69 a unidade. Sabonete Protex 85 gramas, leve 6, pague 5 por apenas R$ 13,49. Creme dental Colgate máxima proteção anti-cáries 90 gramas, R$ 2,99 a unidade. Na farmácia do Círculo Operário de Farroupilha você encontra a linha completa de medicamentos, higiene infantil e muito mais. Aqui tem tudo. Rua Rui Barbosa, 53A, centro de Farroupilha, ao lado do Círculo Operário de Farroupilha. Estar perto do comércio e o pequeno produtor, o futuro pra valer, de união com mais amor. É minha cidade que vejo crescer, a felicidade a poucos metros de você. Valorize o que é daqui, Farroupilha caminhando pro futuro mais feliz. Viva Farroupilha, viva e descubra Farroupilha. Uma iniciativa Cindy Lojas Farroupilha. A Borfar Seguros tem tudo o que você precisa para ter uma vida segura e tranquila. Aqui você encontra todos os tipos de seguros para proteger seus bens e seu patrimônio. Nossa equipe é altamente preparada para lhe oferecer o que tem de melhor no mercado. E além da linha completa de seguros, a Borfar também tem linhas de financiamentos e de consórcios. Venha conversar conosco e juntos iremos buscar sempre o melhor para você. Borfar, Avenida Júlio de Cacilhos, 1325 Centro, fones 2628-2200, WhatsApp 54991469446. Estas imagens que você está vendo aí são das 4 unidades do Grupo Bigfer no país. Nossas fábricas têm mais de 100 mil metros quadrados de área construída e estão instaladas em Farroupilha, no Rio Grande do Sul, em Curitiba, no Paraná e em Votuporanga, em São Paulo. Somos o maior fabricante de acessórios para móveis da América Latina. Produzimos mais de 10 mil itens que atendem aos mercados moveleiro, metal mecânico, linha branca, metais sanitários e supermercadista no Brasil e no exterior. Temos frota própria, o que agiliza a entrega dos produtos de nosso catálogo para clientes de todo o território nacional. Estamos andando no caminho certo.
A TV Serra transmite todos os sábados, ao vivo, às 18 horas, a Santa Missa direto da Igreja Matriz Sagrado Coração de Jesus de Farroupilha. Acompanhe aqui pelos canais 26 e 526 da NET ou pelas mídias digitais a celebração e forme comunidade conosco. Alimentemo-nos com a palavra de Deus para seguirmos nossa caminhada. Missa das 18 horas do sábado, ao vivo, da Igreja Matriz de Farroupilha, na TV Serra. Patrocínio Imofar, tranquilidade total na hora de comprar é com a Imofar. Grupo Bigfer, transformando ideias em soluções. Rosler Diagnósticos por Imagem, qualidade e confiança no seu diagnóstico. TV Serra, unida com você na fé e na oração. A Bitcoin está pique recém-solteira. Mudou o status, apagou as fotos e tá exalando liberdade por aí. Agora ela não se apega mais. Pode vir positivo ou negativo que o coração tá aceitando todo mundo. Se joga nessa nova fase sem consulta ao SPC e Serasa. Nós queremos estar conectados com você independente de qualquer coisa. Já pode avisar que a mãe Bitcoin tá on e roteando para negativados também. Vem pra cá. Chame no WhatsApp 98402-3364. Estamos de volta com a nossa entrevista do dia, a TV Serra, a minha, a sua, a nossa TV, a TV de Farroupilha. O que é daqui, você vê por aqui. É o telejornalismo diário na nossa TV Serra, sempre com as pautas, com os assuntos do momento em discussão. E hoje é nosso convidado nos estúdios o presidente do Sintrafar, Sindicato dos Trabalhadores Agricultores Familiares de Farroupilha, o Márcio Ferrari, que está com a gente aqui nos estúdios. Nós estamos falando sobre a estiagem, enfim, a falta de chuva e os impactos já na agricultura. Presidente, depois do que o senhor colocou também no bloco passado, ainda é prematuro, acredito eu, pelo menos colocar uma estimativa de perdas causadas pela estiagem aqui no município. Perdas nós vamos ter. Daqui a pouco pode variar de 20%, 30% e pode chegar, em algumas culturas, até 50%? Sim, nós temos a certeza absoluta. A cultura do milho é uma das mais atingidas e nós vamos ter no mínimo 50% de perda. Tá? Outras nós vamos ter menos. A uva, como o volume produzido é muito grande, nós vamos ter uma perda menor. Mas, falando especificamente da uva, nós já tínhamos uma previsão, a Comissão Interestadual da Uva, uma previsão de uma safra 30% menor que o ano passado. Sim. Mas, por natural isso, naturalmente. Né? Agora, com a questão da estiagem, nós calculamos de 40% a 50% menor que a safra de 2021. Então, a perda vai ser grande, principalmente numa das variedades mais valorizadas, que é a variedade Bordeaux, que já está sendo colhida, onde que a perda vai ser maior. Infelizmente, nós temos essa notícia muito ruim para todos os agricultores e quem nos acompanha. As variedades mais precoces é que estão sendo mais impactadas. Exatamente, as mais precoces, né, elas são mais impactadas porque elas estariam precisando de água agora, sim, no momento de maturar, ou seja, de transformar aqueles ácidos que tem dentro dela em açúcares. Uhum. Como não tem água, a pareira não transforma, não faz essa transformação, e tem pareiras secando, a uva está murchando, está virando uva passa no próprio cacho. Sim. Mas nós temos, como comentamos anteriormente, a possibilidade de ter pareiras morrendo, né? Elas vão secar, literalmente secar, e algumas não vão ter condições na próxima safra de produzir. Então, o prejuízo vai ser não somente agora, mas vai ter 1 ou 2 anos de problemas. De problemas ali na frente, que a gente falava anteriormente também. Em termos de colheita da safra da uva, estamos iniciando nesses dias a colheita, né? Exatamente. A nossa região, as mais cedo estão começando agora nessa semana as primeiras colheitas, sim. Certo. Esse ano, que em natura já, o município já deve colher uva há praticamente quase uns 20 dias, né? Sim, desde dezembro que está colhendo uva em natura, né? A região lá do Caravaggio, do 4º distrito, está colhendo a uva Vênus, já tem alguma colheita de Niágara, né? Aquelas propriedades que estão mais bem localizadas, né? Que tem um solo mais profundo onde a pareira não sofreu, né?
Claro, com certeza. E a gente sabe que quanto mais avança também a própria colheita, agora são as variedades precoces, mas depois o forte mesmo deve se dar entre dia 20 de janeiro até o dia 20 de fevereiro, por aí, uma partezinha de janeiro e o mês de fevereiro. É ali que nós precisaríamos de bastante chuva. E vejam o dilema do agricultor, quando chove demais, estraga. Quando falta chuva, também estraga, né? Isso é natural de nós agricultores, né? Eu sempre digo, alguém já me ouviu falar e vou repetir, né? O agricultor trabalha sempre olhando para o céu e para a terra. Um olho para o céu e um para a produção. Exatamente, porque se chove demais ou chove de menos, nós temos perdas, né? Então, nós estamos sempre preocupados como vai ser a nossa safra. Mas o importante seria chover agora. Chover agora para que o maior volume de produção das variedades, de Isabel principalmente, ele vai ser colhido, como tu disse, em fevereiro. Então, chovendo agora, essa uva Isabel ela vai ter uma qualidade fenomenal. Mas nós não resolve todo o problema, mas resolve boa parte. Resolveria. Exato. Aqueles que conseguirem aproveitar, aquelas propriedades que conseguirem aproveitar essa chuva, vai ter uma qualidade de uva excepcional. Mas agora aqueles que estão colhendo vão ter prejuízos certos. Certo. Bom, a questão, vamos entrar já que a gente fala sobre a colheita da uva, depois a gente volta a falar da estiagem também. Eu quero entrar na questão do preço mínimo da uva. Nós tivemos um aumento, me parece, até considerável. Ainda está abaixo do que poderia e deveria ser, mas o governo federal, como o agricultor diz, tabelou, fixou o preço mínimo do quilo da uva para esta safra 2021-2022 em R$ 1,31. Teoricamente, na prática, a graduação acima de 14 graus, ela não pode ter pagamento abaixo de 1,31, né? É isso? Exatamente. Nós tivemos então essa correção no preço mínimo da uva, né, de R$ 1,10 para 1,31. Nós temos um percentual de 19,9%. Foi o maior da história, mas mesmo assim fica abaixo do nosso custo de produção. O DIEESE elaborou o custo de produção a pedido da Comissão Interestadual da Uva, isso no início de agosto, que deveria ser naquela época o valor de 1,34. Então nós ainda estamos abaixo do custo de produção variável. Embora muito próximo, né? Muito próximo. Nós nem consideramos o custo fixo disso tudo, né? Que se nós fôssemos somar tudo, iria para 1,70, 1,80. Né? Que é nós somarmos ali a questão do pareiral, da implantação do pareiral, do desgaste, depreciação. Deixamos isso de fora, nós precisaríamos naquela época 1,34. O governo tabelou em 1,31. Tá? Realmente é o maior reajuste da história, mas nós... É o maior da história? É o maior da história. Mas, Leandro, é importante ressaltar que nós, agricultores, compramos nossos insumos para produzir em dólar. Tudo que nós compramos para produzir é baseado no dólar. E quando nós vamos vender é em real, então nós temos uma disparidade muito grande na remuneração do preço da uva, né? Infelizmente, isso é histórico. Nós entramos em debate com as vinícolas, com as cantinas, e há sempre essa choradeira de que é muito cara a uva, mas nós temos um custo alto. Isso os números mostram, não é uma invenção nossa de que é caro produzir. Mas nós estamos aí, muitos agricultores se descapitalizando nesse longo período e não tendo mais condições de continuar produzindo, infelizmente. Certo. E depois tem um outro fator que chama a atenção e que vai impactar também para o agricultor, a volta da inflação. Porque nós estamos com inflação, né, presidente? Sim, exato. Esses 19% de correção do preço mínimo da uva não é a inflação que nós sentimos. Não é ganho real, não, né? De maneira alguma. Né? Não, se fosse ganho real, nós estaríamos muito felizes e nem poderíamos reclamar. Mas isso não recupera a perda com a inflação na hora de produzir.
Com certeza. Também acho que é importante, a gente já conversou em outras ocasiões, mas muitos agricultores, muitos produtores utilizam nesta época do ano, buscam a contratação de mão de obra para a colheita. Então, é comum vir pessoas de outros municípios para ajudar na colheita aqui em Farroupilha. Eu gostaria que o presidente deixasse orientações, porque os agricultores também têm que ter cuidados, é bom se cercar de algumas medidas de segurança para não ter problemas depois com esta mão de obra que é contratada sazonalmente para a colheita da uva. Deixa para nós as orientações, porque o sindicato tem toda a orientação técnica, né? É importante que quem vai contratar mão de obra para a colheita faça isso de maneira correta, né? Via contrato. Contrato de prestação de serviço ou de safrista, né? E em alguns casos é importante até contratar formalmente, né? Assinar a carteira, em outras palavras. Exatamente. Nós, agricultores familiares, temos o direito de contratar até 120 dias por ano de mão de obra sem nós perdermos a condição de segurado especial. Então, o agricultor, né, o produtor de uva ou de pêssego, eventualmente, que precise de mão de obra, pode fazer essa contratação e assinar a carteira dessas pessoas sem deixar de ser segurado especial, que nos dá direito, o ser segurado especial, à aposentadoria, basicamente, né, além de outros direitos previdenciários. Então, o agricultor que for contratar tem que observar isso, né? Aqueles que contratam e alojam na propriedade tem que dar todas as condições de alojamento, né? De alimentação, toda a estadia necessária em boas condições, e também é muito importante nós sabermos do cuidado com o horário de trabalho, né? Nós não podemos, nós somos proprietários, somos donos da produção, nós podemos trabalhar de 10 a 12 horas por dia, isso é muito normal. Mas quem nós contratamos não tem essa obrigação, então é importante nós termos consciência enquanto... Qual é a carga horária da jornada? O normal são as 8 horas, né? 8 horas e 40, 8 horas e 50, né? Não poderia exceder disso. Não poderia exceder isso. Mas há também sempre uma negociação de que o agricultor pode ter que colher durante 3 dias da semana, né? E de repente não colher depois, então dá para ter esse jogo de cintura, mas a gente tem que conversar com a pessoa contratada e manter as condições de trabalho para todos, né? Sim. Até o agricultor precisa se resguardar também, porque a partir do momento que contrata uma pessoa para trabalhar, um profissional, essa pessoa pode se machucar, pode ter N situações, e aí as responsabilidades. Então, é bom deixar claro, antes de começar o trabalho, como vai ser, para não ter discussões lá na frente. Isso é muito importante, todas as condições, as normas, os horários, né? Como fazer... se trabalha sábado ou domingo também é muito importante, né? Deixar bem claro na hora que vai contratar a pessoa para ajudar na colheita, né? Mas não só da uva, né? Sim. Isso é para qualquer produção da agricultura. Com certeza. Qual é a estimativa, quanto deverá ser a chamada diária? Isso poderá variar, né? Mas enfim, o que o agricultor, em uma média geral, deverá remunerar esta mão de obra por dia? E nós temos uma previsão que vai variar de 120 a 150 reais por dia. Depende se Isso livre de refeições, estadia, tudo. Depende do caso, né? Se a pessoa vai ficar na propriedade, se ela vai só para trabalhar na colheita, se tem a estadia ou não tem a estadia. Então, isso varia um pouco, e varia também a especialidade, digamos assim, do trabalhador, né? Porque nós temos casos de pessoas que vêm para cá para trabalhar e conhecem o uso de máquinas, então tem um valor, aquele que vai só colher, pode ser que tenha outro valor. E nós temos também o caso, Leandro, de agricultores que usam a prática de pagar pela produtividade. Então é tirado por BIM ou por caixa, é feito o pagamento conforme a produtividade. Isso é um acordo entre o trabalhador e o proprietário, né? É muito difícil de dizer agora valores, mas há essa modalidade também. Também ela é aceita, ela é legal, em outras palavras. Ela é aceita aqui na região normalmente hoje. Sim, mas sempre fica a orientação, né? O agricultor tem que conversar com a mão de obra que ele busca, e o que for acertado, não custa ser colocado no papel, os dois assinam, pronto, é aquilo, né? É isso aí.
Essa é a intenção, né, a ideia, e para qualquer outra eventualidade pode chegar no sindicato, falar com o jurídico do sindicato que se dá outras orientações também. Quem é o jurídico do sindicato no momento? Nós temos o Sidney Werner. Ah, o Dr. Sidney Werner. Isso. Pode passar todas as orientações ali também, né? Isso, ele conversa sem problema nenhum. Com certeza. Se projeta uma possibilidade, uma questão de dificuldade na busca de mão de obra, ela tem sido cada vez mais escassa, né? Aqui na região mais escassa e está vindo mais de longe. Então nós temos pessoas até do exterior vindo trabalhar aqui na colheita. Nós temos de outros países. Do Uruguai, do Paraguai. Da Venezuela. Da Venezuela, exatamente, né? Nós temos pessoas que vêm do Paraná, vêm lá do sul do estado também para a colheita. Né? Depende de cada um, mas é muito variável. Presidente, eu quero voltar para a questão da estiagem agora, depois que a gente falou um pouquinho sobre a colheita da uva e toda essa estrutura. Como é que está no interior? Se tem registro de falta de água para consumo nas famílias? Como é que está também a questão dos açudes? A gente sabe que baixou muito, senão alguns até secaram, né? Sim, nós temos açudes secos, vertentes secas, rios secos. Nós não fomos procurados, pelo menos por famílias demandados, dizendo que estão sem água potável, mas nós temos regiões em que sabemos que a escassez ela é histórica, né? Então isso não chegou até nós. Eventualmente, se alguém estiver com esse problema, tem que procurar a Secretaria da Agricultura para que a Prefeitura então providencie a levar até a propriedade água potável, né? Para as pessoas e também para os animais. Inclusive, conversando com o secretário de Agricultura, o Fernando Silvestrin, ele me colocava da questão que, além de decretar situação de emergência, o município, como a gente já comentou também, está fazendo todo um levantamento do grau da estiagem, e o secretário fala em definir políticas públicas para trabalhar a questão da estiagem, não esperar, o ano que vem chega a estiagem, vamos nos deparar novamente para o problema. É por aí que tem que ser tomada a decisão? Nós já temos agendado uma reunião para o dia 12, justamente para iniciarmos um grupo de trabalho que vai pensar essas estratégias para médio prazo. Né? O enfrentamento. O enfrentamento da escassez hídrica. Pode ser que esse período que nós estejamos passando agora passe e termine e volte a uma normalidade, mas nós não podemos esperar por mais uma seca e aí vermos o que fazer. Então, nós vamos nos reunir e pensar estratégias. Como vamos fazer para ter mais água para irrigar, de repente, uma parte da nossa produção, que não seja toda, mas uma parte, né? Então, vai ser fazendo açudes, fazendo cisternas. Como nós vamos trabalhar? Então, dia 12, o Conselho Municipal da Agricultura vai se reunir, formar um grupo de trabalho, pensar nessas estratégias e depois passar para o Poder Público Municipal e ver como nós podemos trabalhar. Algumas pessoas podem se perguntar, mas por que não faz um poço artesiano? Leandro, nós temos em muitos locais do município onde não há água subterrânea. Nem com poços artesianos. Nem com poços artesianos. Então não dá mais para nós acharmos que fazer um furo no solo se consegue água. Não dá mais. Nós precisamos trabalhar outras estratégias, até porque essa água que nós tiramos agora, ela pode fazer falta no futuro para outras gerações. Então nós temos que ser responsáveis e sim, eventualmente é preciso, sim, mas se nós pudermos usar a água da chuva, a água que vem de nós de maneira natural, muito melhor. Certo. O foco é trabalhar a questão preventiva, além da questão imediata, curativa, como a gente diz, que é um momento de estiagem. Tem que se traçar políticas públicas, levantar sugestões e, claro, depois não pode ficar só no papel, tem que ser executado, né? Esse é o nosso objetivo e o secretário está compondo esse grupo, então nós vamos trabalhar dessa maneira para prevenção. Presidente, quero lhe deixar com as palavras finais, as considerações finais, algo mais que o senhor gostaria de colocar, enfim, fique à vontade. O sindicato retomou suas atividades recentemente, depois do recesso do final de ano, Leandro. Nós estamos aí com todas as atividades a mil, ajudando a todos os agricultores, independente de serem associados ao sindicato ou não. Isso é muito importante deixar claro, o sindicato ele defende a agricultura familiar, independente de sócio ou não, né? Todos que precisarem podem chegar ao sindicato. O sindicato, inclusive,
presta muitos serviços, é de utilidade pública para qualquer morador do município de Farroupilha. Nós temos lá serviços relacionados à propriedade, que podem ser acessados inclusive por pessoas que moram na cidade. O sindicato está atuante. Esse ano nós, se conseguirmos e a pandemia permitir, vamos retomar atividades no interior, que nós ficamos privados desse trabalho por 2 anos, né? Então vamos retomar essas atividades, algo que é muito importante, essa aproximação com as comunidades, com o agricultor que está lá no campo. Então o sindicato é atuante, não está aqui para fazer-se de algo bom, mas para ajudar quem precisa, seja agricultor ou não agricultor. Com certeza. Presidente Márcio, obrigado, até uma próxima oportunidade, um bom 2022 e que venha chuva, em outras palavras, né? Nós agradecemos, Leandro, e que seja 2022 bom para todos nós e com muita chuva. Muita chuva e muita produção, é o que a gente deseja, né? Um grande abraço a todos, muito obrigado pelo prestígio, até amanhã com mais uma edição da Entrevista do Dia aqui na TV Serra.